Agora, na Futura FM, o programa Novo Tempo. Bom dia, ouvintes da Rádio Futura FM, muito bom dia, muita paz a todos, junto à família. Este é o seu, meu, nosso programa Novo Tempo, que propõe as reflexões para um novo tempo esse que já começou, e que realmente basta pararmos um pouco para observar a vida, não só no nosso país, mas no planeta inteiro. Está um aparente caos, uma desordem, e isso tudo faz parte de um projeto irreversível, que é o projeto de regeneração humana. Então é preciso que a gente acorde, não podemos mais ficar dormindo eternamente em berço esplêndido, enquanto a situação não é tão tranquila como a gente imagina. A vida está pedindo um pouquinho mais de todos nós. Não é apenas esse trivial que a gente doa à vida, ele não resolve os problemas da vida. Há uma necessidade muito grande de que a gente pense que a nossa estada na vida, no plano social, ela é muito curta. E é preciso que a gente aproveite esse tempo, como dizia o Renato Russo, como se a vida terminasse amanhã. Por isso, não temos tempo para perder. E, enquanto isso, devemos alastrar os nossos círculos de amizade, de fraternidade entre todos. Por isso, o nosso programa, em sua abertura, tem desejado bem-aventuranças a todos os nossos irmãos católicos, a todos os nossos irmãos evangélicos também, os nossos irmãos hinduístas, taoístas, umbandistas. Todos os nossos irmãos são todos igualmente filhos de Deus, e desejamos muita paz, muita luz para todos, mas desejamos também que o grande pedido de Jesus, que não foi um pedido, mas uma determinação, uma ordem, porque ele diz: isto eu vos ordeno, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. E nós temos nos separado em nome da religião. Isso é muito triste. A gente precisa se aproximar um do outro. A religião não pode ser um instrumento separatista. A reunião é para congregar. E nós devemos nos congregar a todos, respeitando o direito inalienável de cada um de pensar do jeito que quer e de escolher a religião que deseja. E nós temos que respeitá-lo, porque nós também escolhemos a nossa e queremos que respeite a nossa opção, né? Então, que todos sejam bem-aventurados, que todos nós possamos cumprir o mandamento de Jesus do amai-vos uns aos outros, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, porque, afinal de contas, Deus só tem um. E Ele é de todos nós. Hoje a gente não vai contar com a presença da Nilda Bittencourt, também da Nathalie, mas nós temos aqui a Sandra Helena, temos o Marcelo, o Marquinhos está lá nos auxiliando, o Dudu está aqui na técnica dando aquele suporte, e nós vamos caminhando para a frente, envolvendo a todos os nossos irmãos, os que estão interessados em descobrir
os caminhos que estão sendo desenhados daqui por diante. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui em mais um sábado, né? Bom dia a todos também. Sábado bonito, né, Sandra? Muito bonito esse sábado. Eu não olhei com tanta atenção se ele está realmente azul, porque senão vem frio um pouquinho mais por aí. Mas está tudo bem, a vez é dele, a gente tem que deixar ele chegar e se fazer presente. O céu tá bonito, tá azul, mas eu achei que hoje deu uma esquentadinha, né? Esquentou um pouco mais. Eu não tô nem de blusa. Pois é. Mas é isso aí. Bom dia, Duarte. Bom dia ao Marcos, a todos. Vamos então à nossa reflexão do dia? Vamos, Marcelo. A bondade constante pode realizar muito, assim como o sol derrete o gelo. A bondade faz com que o desentendimento, a desconfiança e a hostilidade evaporem. Albert Schweitzer. Falei correto. Isso aí é uma prática, né? Uma prática diária. A bondade, porque aqui nos conduz aquela mensagem de seres perfeitos, né? Então temos que estar sempre buscando tratar o nosso semelhante com bondade. Aí a gente vai aprender a ser bom, né? Que até o próprio Jesus, que é a nossa referência, falou: bom é meu Pai que está no céu. Então a gente vai ter que andar muito para aprender o que é ser bom. Pois é, vamos. Por isso ele dizia: amai aos que vos perseguem e caluniam. E as oportunidades serão dadas a todo momento e a todo porque instante. Porque os que nos perseguem e caluniam nos dão oportunidade de que a gente desenvolva potenciais éticos do sentimento, e ele, com a sua maldade, infelizmente ou felizmente para nós, é evidentemente que ele vai nos dar a oportunidade da autoconstrução espiritual. Isso aí, em vez de vivermos somente homens, vivermos enquanto espíritos. Exatamente, porque a grande proposta que nos traz ao planeta para a experiência é o desenvolvimento do espírito, é o progresso espiritual. Se a gente ficar trabalhando o progresso do homem com a morte biológica, esse progresso termina. E quando chegamos na espiritualidade, o espírito chega pobre, roto, sem nenhuma construção. É preciso que a gente construa os bens do espírito, para que quando retornarmos à espiritualidade, o espírito volte com as mãos cheias de boas realizações. É isso aí. Então o programa é ao vivo, né? E você pode participar através do telefone. Qual é o mesmo telefone, Duarte? É o 3622-9606. 3622-9606. Então você pode deixar lá a sua questão com o Marcos, fazer a sua pergunta. Nós hoje vamos sortear o livro Momentos de Mim, né, de Gilson Lima, que tem poesias ótimas para você, né? Tem poesia aqui que é até música, viu, Sandra? Sim, eu fui no lançamento? Eu fui no lançamento, me emocionei um tanto quanto, nunca tinha ido, foi a primeira vez, tive essa oportunidade, ainda estou, né, tendo a oportunidade de estar com o próprio autor aí, alguns momentos dessa minha vida aí. Estou aproveitando muito. Então, quem quiser adquirir, né, está aí. Quem quiser hoje concorrer, Momentos de Mim é o que estará à sua disposição ao ficar aqui conosco e interagindo aqui conosco e com o Marquinho. Pode ligar para o Marquinho, que o Marquinho vai anotar seu nome lá para concorrer a Momentos de Mim. 3622-9606, né? Então, como a Nilda não está aqui hoje, não tem como participar pelo Facebook da Nilda, né? Então, as pessoas costumam participar aos sábados através do Facebook da Nilda. O site da rádio. Mas tem o site, o Facebook da Rádio Futura. Você pode participar através do Facebook da Rádio Futura, ou então ligar no 3622-9606 e deixar a sua pergunta e o seu nome
para o sorteio do livro. Não se acanhe, gente. Marquinho vai atender tranquilamente vocês lá. A gente perde o costume de ligar, mas pode ligar que o Marquinho atende. Vamos à nossa agenda cultural, então? Vamos. Marcelo, hoje lá no Centro Espírita Allan Kardec vai ter uma palestra pública, vai ser às 15 horas e a palestrante será a professora Maria Ângela com o tema Família. Estão todos convidados. Só tem uma correção aí que a Nathalie me avisou hoje. Sim. Que a Maria Ângela não irá. Então será a Sueli no lugar dela, tá? Sueli e o tema permanece. O tema permanece. Ótimo, então vocês vão estudar o tema família com Sueli e não com Maria Ângela, corrigido a tempo aqui. E nós também queremos te convidar para conhecer o Bazar do Centro Espírita Allan Kardec. Lá tem itens para atender a necessidade da população e a renda das vendas lá estão voltadas para as obras da própria instituição. Então, vocês estão convidados a conhecer e ainda a ajudar o Centro Espírita Allan Kardec. E ainda tem mais convites. O convite é para conhecer também a loja Amor Perfeito, a sua loja de artesanato da cidade. Está aguardando o quê para ir lá? Tem a Fátima também para você conhecer. Venha nos visitar. Lá você vai ter itens que são a sua cara, são lindos produtos, eles são feitos para você. E a loja Amor Perfeito fica onde? Na rua Francisco Marcelo, número 32, pertinho ali do Centro Espírita Allan Kardec e pertinho da creche Lar de Meimei. É facinho ali de encontrar. E nossa programação semanal. O Centro Espírita Allan Kardec tem palestras públicas que ocorrem às segunda à tarde, às 2h30 e às 8h, à quinta-feira às 8h e aos sábados às 3h. E na quarta-feira tem a Escola de Estudos Espíritas que começa às 7h20. Você também está convidado a ir lá estudar conosco. Então aproveita, vai lá, né? Hoje tem a palestra às 15 horas com a Sueli, com um tema muito importante, importantíssimo, que é a família, né? Nós precisamos dar uma analisada nessa questão, porque a família hoje está transformada, né? Uns tempos atrás nós tínhamos era o pai, a mãe, os filhos, né? Hoje já está tudo mudado. Hoje já tem famílias diferenciadas, os conceitos estão diferentes. O que a gente vê é que nós tivemos, há uns tempos atrás, uma palestra num seminário lá na Faculdade de Medicina com o professor Regis de Moraes. E ele nos trouxe um tema que falava sobre a mídia. E a mídia teria um papel importantíssimo nessa questão de adentrar os lares, né? Que é um mecanismo fortíssimo de adentrar os lares e poder trazer temas que fossem educacionais, né, que pudessem realmente trazer temas positivos que somassem à construção da família realmente que se necessita, né, para o momento, para a atualidade e também para toda a eternidade, né, que seria essa convivência, essas regras de convivência que nós temos, que são cristãs. E eu acredito um pouco que nós estamos deixando perder nesse momento conturbado de hoje, né? E um instituto importantíssimo, seja enquanto organização social ou enquanto organização espiritual. E lá você vai ver essa relação espiritual que a família tem para conosco enquanto indivíduos, né? Por que nós possivelmente estamos e escolhemos estar dentro, cada um da sua respectiva família individualizada ali, daquele conjunto de pessoas, né? Por isso que teve uma pessoa que escreveu que a família é uma ideia genial de Deus. Isto aí. Vamos ao nosso intervalo então, Duarte, hoje com uma música aí maravilhosa, Milton Nascimento, não é isso?
Estamos de volta após essa música maravilhosa de Milton Nascimento, com a participação da Maria Bethânia, né? Canções e Momentos. São aqueles artistas chamados de definitivos. Eles já vieram prontos, Maria né? Bethânia é uma e o Milton é outro. Os dois são definitivos. Eles vieram para ser vozes, né? O que eles fazem, ninguém faz melhor. Nós trouxemos aqui, então, uma notícia fresquinha de uma revista, né? Neuroendocrinology Letter. Para poder a gente comentar um pouco sobre isso, que logo aqui o tema da matéria é Mediunidade de Chico Xavier faz parte da literatura científica mundial. Então, foi um artigo publicado na Revista Médica Europeia de repercussão mundial, que é essa, né, que foi comentada pelo seu Gilson, e apresenta André Luiz a ciência médica. Exatamente. O importante, Marcelo, dessa publicação é que essa publicação é moderna, mas o tema abordado que hoje está em questão, aconteceu em 1940, quando ele foi abordado, trazia as novidades que hoje a ciência está descobrindo, mas no momento ninguém prestou atenção, não deram a devida atenção, porque era algo desconhecido. Mas hoje a ciência mergulha profundamente nas coisas que eram da cogitação religiosa, e a ciência está muito preocupada em mergulhar nesses temas, porque compreende que não pode uma coisa ir vencendo os séculos, vencendo os milênios e sempre se acentuando cada vez mais, que não tenha aí alguma coisa de verdade, alguma coisa concreta que precisa ser analisada. Então, aqui no livro Missionários da Luz, que é o livro psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, ele aborda o tema, e isso foi em 1940, que fala sobre a glândula pineal. Nós vamos ver se trazemos um grande especialista brasileiro em glândula pineal. Nós vamos ver se trazemos ele aqui a Itajubá, na Faculdade de Medicina, que é para ele discutir esse tema, porque hoje, no nosso país, ninguém estuda tanto a glândula pineal como o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. E a gente está na tentativa de trazê-lo para o nosso seminário no mês de novembro. Então, a gente precisa compreender cada vez mais, se não de uma vez por todas, que o Espiritismo é, acima de tudo, ciência espiritual. É preciso que a gente observe que não tem mágica, não tem adivinhações, não tem rituais, não tem liturgias, mas tem pesquisa, tem laboratório. A gente analisa e realmente confronta-se os princípios da doutrina espírita com os princípios da ciência acadêmica oficial. E nós estamos até divulgando o Congresso de Ciência e Consciência e Espiritualidade, que vai haver no Rio de Janeiro. Todos aqueles que estão participando, alguns já vieram a Itajubá no nosso seminário de Ciência e Espiritualidade. Então, nós estamos apresentando algo de altíssima qualidade e interesse cultural. Só aqueles que não estão interessados nisso é que realmente não dão a mínima atenção ao que se passa, mas nós temos trazido na Faculdade de Medicina de Itajubá grandes expressões da ciência, como o Dr. Francisco de Biasi, as discussões que nós temos promovido aqui pelo telefone com os nossos cientistas lá do Rio de Janeiro, e é preciso que a gente observe
que está acontecendo um novo tempo. Não podemos ficar adormecidos, deitados na tranquilidade ociosa, sem nos observarmos de que somos espíritos em processo de evolução. E se a gente não se esforça por esse crescimento, ninguém vai se esforçar por nós, porque isso é um trabalho individual. Cada um cresce porque quer crescer. Então, a glândula pineal, que a princípio julgava-se apenas que era os orientadores clássicos circunscreviam-se suas atribuições no controle sexual no período infantil. Não passava de um velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois decrescia sua força, relaxava-se quase, desaparecia para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Mas descobriu-se que logo aos 14 anos a glândula pineal voltava a atuar e regia as funções psíquicas do ser humano. E daí eu não vou prosseguir porque eu quero um especialista conversando sobre o tema. Que temos mais aí, Marcelo? Diz que a publicação do artigo, né, é intitulado de Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal. Uma comparação entre as teorias apresentadas pelo Espiritismo na década de 40 e as atuais evidências científicas. E que isso representa um marco histórico, pois coroa a entrada de Chico Xavier em uma das mais respeitadas bases de dados da literatura médica mundial, o PubMed. O artigo demonstrou também que a mediunidade é uma forma de obtenção não usual do conhecimento e que Chico Xavier, através de André Luiz, trouxe colaboração inusitada à ciência médica, né? E aí aqui embaixo é que é importante no artigo que vem algumas perguntas, né? A entrevista que foi feita o endocrinologista Jorge Cecílio Júnior, que é atual secretário da Associação Médica Espírita do Brasil, que é um dos pesquisadores do artigo que comprova as narrações de André Luiz no mundo espiritual. Aí vem perguntando qual a importância de ter as revelações trazidas pelo espírito André Luiz através do médium Chico Xavier, fazendo parte da literatura científica. Isso aí, apesar de Chico Xavier ter sido o maior médium brasileiro, talvez um dos maiores de toda a humanidade em todos os tempos, e de a mediunidade ser tema de pesquisas médicas desde o século XIX, a literatura médica registrava apenas um texto sobre Chico, escrito na década de 40, em um artigo não disponível em bibliotecas. O artigo publicado preenche, então, o que consideramos o primeiro ponto, a omissão do meio médico ao fenômeno Francisco Xavier. O segundo ponto é ressaltar que a faculdade mediúnica pode trazer informações de cunho científico, devendo ser considerada como um dos instrumentos de obtenção do conhecimento. O terceiro ponto foi demonstrar que André Luiz desenvolveu uma obra para tempos além da que se manifestou por Chico Xavier, com séria pretensão científica. Perfeitamente. E a gente vai gradativamente falando de novidades. Depois, no programa que vem, nós vamos falar da Carta de Ottawa, que fala da produção de saúde e fala uma coisa que o seu Gilson vem falando há algum tempo, que não existe saúde sem educação. A educação e a saúde deveriam andar de braços dados para poder
produzir realmente saúde, porque sem educação não é possível se produzir saúde, né? Mas, possivelmente a gente vai ter que entender o que é educação. Exatamente, e ampliar também o nosso olhar quando frente você a isso. quiser saber o que é educação, a educação tem duas vertentes, uma vertente informativa e uma outra vertente elaborativa, aquela que transforma caracteres e valores éticos cada vez aprimorados. Essa daí é a educação. A educação é um instrumento que transforma caracteres. Se não houve transformação de caracteres, é porque não houve educação. Então, o programa, né? Lembrando, o programa é ao vivo, você pode participar. Se você quer ganhar o livro hoje, Momentos de Mim, de Gilson Lima, pela editora Comênios, né? Você pode ir ligando aí no 3622-9606, deixar o seu nomezinho lá com o Marcos está lá, né, com aquela finesse dele, para poder lhe atender. E aí você deixa seu nome participando do programa, pode também deixar a sua questão, se está surgindo aí alguma dúvida do que está sendo comentado pelo seu Gilson acerca da glândula pineal, deixa a sua questão aí conosco, ok? O programa é ao vivo, não deixe de participar, né, Sandra? Exatamente. E eu queria são as fazer nossas um oportunidades. apelo aos nossos ouvintes, porque o livro Momentos de Mim foi lançado em fevereiro, no dia 22. Eu queria fazer um apelo a vocês. Se você não adquiriu esse livro, você faz a gentileza de adquiri-lo lá no Centro Espírita Allan Kardec, na livraria, porque nós fizemos a cessão dos direitos autorais para o Centro Espírita Allan Kardec. Então, se você comprar o livro, o dinheiro não vem para mim. Eu só escrevi o livro. Se você comprar, o dinheiro vai para as nossas obras sociais, para a gente auxiliar ao semelhante, para a gente auxiliar ao que precisa, para a gente dar cumprimento aos nossos projetos sociais que são desenvolvidos na nossa casa. Então, a contribuição que nós demos foi essa. Doamos os direitos autorais para o Centro Espírita Allan Kardec. Então, você fazendo essa gentileza, indo lá e adquirindo o seu livro, você está ajudando as nossas obras sociais e, modéstia à parte, você vai ver umas poesias muito significativas, não piegas, mas significativas. E você tem que ir até a Livraria Humberto de Campos. Ela fica atualmente dentro do Centro Espírita Allan Kardec e chegou até a nossa loja Amor Perfeito, você também vai ter essa oportunidade. Também tem exemplares à venda dentro da loja Amor Perfeito. Então, se você também quer presentear alguém, também está lá. Pode ir lá, Momentos de Mim à sua disposição para alegrar alguém do seu coração. Um parente que mora fora de Itajubá ou fora do Brasil, né? Está na hora de mandar. E uma alegria que a gente anda perdendo, que é de receber as coisas pelo correio com boas notícias. E aí, de vez em quando, eu recebo revistas que eu gosto e o quanto de alegria aquilo dá. Imagina receber um livro. E tem até uma das passagens de Allan Kardec que relata esse momento onde ele recebe um determinado... Não vou fazer por grandes spoilers, mas é um dos momentos mais emocionantes que eu li da doutrina, onde Allan Kardec recebe o próprio Livro dos Espíritos de volta e tem toda uma história emocionante em cima de um pacote do correio que chega e a gente abre com aquela alegria. Então, se você quer presentear alguém de uma maneira não usual para os nossos tempos, mande isso de presente pelo correio, que você não imagina a alegria que ocorre na hora que se recebe. É uma alegria imensurável. Isso aí. E aqui no artigo ainda continua dizendo assim, que o livro Missionários da Luz foi escrito em 1945, época em que pouco se sabia sobre a glândula pineal. E aí pergunta-se, né, ao doutor quais as informações descritas no livro que só foram confirmadas posteriormente pela ciência. Aí a resposta é que, à exceção
de que a pineal produzia um hormônio e que estava ligada com a frenação da puberdade, as outras informações ou ainda tinham caráter meramente especulativo e sem cunho de pesquisa ou nem eram sequer imaginadas. Cito, por exemplo, a relação da pineal e seu hormônio com a atividade física, tópico desenvolvido pela ciência mais de 5 décadas após a informação de André Luiz no livro. Então, em alguns casos, a ciência espírita antecipa-se à ciência acadêmica. Só aqueles que estudam e observam é que percebem. E a gente não anda pregoando isso. A gente até sabe, mas a gente aguarda o tempo para que a ciência responda posteriormente. Nós temos que ter olhos de ver, porque tem muita coisa boa já escrita pela doutrina espírita, como obras complementares, e na hora que um cientista bate um olho naquilo, ele vê muito mais do que a gente. Está acontecendo muito disso. Que ocorre as nossas grandes transformações, os nossos grandes progressos. Há uma preocupação da ciência com as coisas da religião. Eles estão muito preocupados em descobrir muitas coisas. O cientista Marcelo Gleisi, brasileiro, ele até numa das suas obras, ele tem um pensamento interessante. Ele diz que todas as descobertas da ciência deveriam servir para fundamentar a nossa espiritualidade. Então a gente começa a observar que até aqueles mais céticos, hoje, eles já têm uma visão transcendente que parte aqui do social, biológico, né, material para a espiritualidade. E o interessante é que nós já temos hoje, né, que é cientista também, né, que é o Dr. Paulo Frutuoso, né, que está aí demonstrando. Exatamente, e ele vai participar do congresso lá no Rio de Janeiro também. Eu vou fazer um esforço de estar presente, mas ainda não está garantido. Que já está aí. Acho que vai ser um momento ímpar lá para eles, né? São 13 palestrantes, contando alguns internacionais. Olha só. Como o Dr. Amit Goswami, que é um físico indiano, mas ele é mais radicado nos Estados Unidos, onde é professor de várias universidades, e ele tem algumas obras como A Física da Alma, Universo Autoconsciente, são livros que fazem parte da minha estante, mas ele tem alguns livros interessantes que nos dão uma ideia científica que foge do âmbito materialista. E também temos o Rupert Sheldrake. Se nós tivéssemos condições financeiras, nós traríamos o Rupert Sheldrake a Itajubá, porque ele pode ter a tradução simultânea, né? Mas isso implica em dinheiro, muito dinheiro, para trazer alguém da Inglaterra até a Itajubá para falar sobre ciência dogmática, que é o grande tema de Sheldrake, onde a ciência, embora tenha ruído os edifícios do cristianismo, ele trouxe também uma outra visão daquele edifício materialista, né, sectário. Ele trouxe uma outra visão, uma nova visão, mas a própria ciência se transformou numa ciência dogmática devido às coisas que ela afirma como definitivo. E em ciência nada é de definitivo, tudo tem que permanecer com uma porta aberta para as deduções do futuro, para as pesquisas que vêm depois, para as novas descobertas. Então a ciência nunca ela dá a palavra final. Ela sempre termina dizendo seria possível outra coisa. Ainda mais agora com a nova ciência moderna, onde ela é feita de possibilidades. Se alguma coisa é possível, vamos ver onde há essa possibilidade. Então a nova ciência é uma ciência de possibilidades, infinitas possibilidades. Por isso, não escapa nem às questões de espiritualidade. Por aí, né? Porque nós temos que ver, esse livro, na década de 40 foi lançado e hoje a ciência está aí trazendo
a confirmação, né? A ciência aqui do nosso mundo, né? E o Dr. Paulo Frutuoso está lançando a medicina mediúnica do futuro. Então precisamos observar isso. Para acabar, eles lançou a face oculta da medicina e agora a medicina mediúnica do futuro. O medicina mediúnica é para ajudar a acabar com a tranquilidade dele, porque eu já anunciei aqui que, em função do trabalho que ele desenvolveu aqui em Itajubá, o Dr. Paulo César Frutuoso, ele foi para Portugal, ele foi para a França e agora ele já foi para os Estados Unidos falar sobre a face oculta da medicina e a medicina mediúnica do futuro. De modo que aquele preconceito religioso, aquele preconceito contra a ciência espírita, ele é um grande prejuízo, porque ao invés de preconceito, é melhor estudar, porque você terá muito que aprender. E o nosso programa, como é um novo tempo, lhe abre essa possibilidade de você aprender muita coisa. Na quarta-feira, lá no Centro Allan Kardec, tem a Escola de Estudos Espíritas, onde você não precisa ser espírita, onde você não será convidado para ser espírita, onde nós respeitaremos integralmente que religião você tem, apenas damos a oportunidade para que você estude princípios transcendentes de ciência espírita, que, veja só, ele só vai fortalecer a sua fé, que deixará de ser uma fé mística superficial para ser uma fé racional. Muito bem. E aqui, continuando aqui no artigo, o objetivo do artigo foi considerar apenas a glândula pineal. Os achados, isso é o doutor falando, né? Os achados foram o doutor Jorge Cecílio Daer Júnior, né? Que é o secretário da Aliança da Associação Médica Espírita do Brasil. E ele diz que os achados foram tão extensos que ocuparam mais de 10 páginas da revista médica, o que é um feito em se tratando de pesquisa desse gênero. Quero destacar que o artigo foi publicado em uma revista de endocrinologia, especialidade eminentemente técnica e não especulativa, e também por editores que têm por linha editorial a divulgação de revisões de conhecimentos sólidos na área de neuroendocrinologia. Isso significa que a aceitação do artigo para publicação sem exigência de revisão pode ser entendida como a aceitação que as informações de André Luiz eram cientificamente válidas e apropriadas. E tem o site onde pode ser encontrado o texto original em inglês. Tem o artigo redigido em inglês, está disponível na íntegra no www.amebrasil.org.br. Então, se você quiser ver o texto na íntegra, né, o original em inglês, vai lá no site da Amebrasil, amebrasil.org.br, que você poderá ver o texto na íntegra, ok? Também tem uma pergunta dizendo, em sua opinião, para fechar aqui a questão da entrevista, em sua opinião, como as narrações de André Luiz podem auxiliar os profissionais de saúde nesse terceiro milênio? Aí o doutor fala, André Luiz descreve uma fisiologia transdimensional que ainda mal começamos a estudar na área médica. Hoje, um novo campo de pesquisas recebe forte incentivo por parte do NIH, que são os Institutos de Saúde dos Estados Unidos, que é o da bioenergia e o biocampo e suas relações com a ciência. Nesse campo, André Luiz fez revelações consolidadas no livro Mundo Maior, Entre a Terra e o Céu, Evolução em Dois Mundos, e boa parte deles é dedicada à relação da consciência com os campos da energia biológica.
É isso aí. Isso daí Se você se interessou, tem uma coleção inteira do André Luiz e Chico para você ler. Começa lá no Nosso Lar e repassa. São quantas obras, seu Gilson, que seguem o Nosso Lar? São 12. 12 obras. Então, 12 obras que inicialmente eram obras de cunho espíritas, que possivelmente quem buscou esses livros foram aqueles que se interessaram pela doutrina naquele primeiro momento, despertando no correr dos anos o interesse da ciência, e hoje nós estamos aqui em 2019 relatando o que cientificamente alguém que se debruçou nesses estudos pelo olhar da ciência está concluindo. E Esse apenas é o desenrolar. corrigindo, porque eu estou com um aqui na mão, são 16 livros. Olha só, André gente. Luiz. Então. Né? E são todos livros que têm uma abordagem muito técnica, muito científica, principalmente o livro Evolução em Dois Mundos. Então. Esse livro, ele é para ser lido quem tem capacidade de entender mesmo. É isso. E alguém se interessou tanto da sua publicação da década de 40 e 50 para cá, que nós estamos aqui hoje comentando um artigo científico. Exatamente, Em cima porque em disso. 1940 não prestaram atenção. Não era possível naquele momento. Dispensaram, não quiseram saber, mas agora não é a ciência no Brasil só, não. A ciência lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, estão estudando a obra de Francisco Cândido Xavier com a psicografia do André Luiz, ou seja, do doutor André Luiz. A gente precisou da década de 90, né, que foi classificada como a década do cérebro, né, que chamou grande atenção da comunidade científica. Todos se voltaram. Muitas coisas na década de 90, eles dedicaram vidas, né, aos conhecimentos que eles queriam e precisavam, né? E agora parece que estamos prontos para entrelaçarmos, darmos os nossos passos agora em conjuntos. E eu acho que vai ser um momento muito rico para a humanidade, para nós todos. Qual é a sequência? Então aí nós passamos esse estudo para vocês, né, que foi muito importante. Quem quiser vai lá no site da AME Brasil e pega o texto na íntegra, para poder ter um pouco mais, né, de informação a respeito dessa notícia que veio aí de cunho internacional, né? Engraçado que é sempre assim, né? A coisa vem de fora. Sempre vem de fora. Né? O santo de casa, né? Já diz o ditado. Santo de casa não faz milagre, né? Isso daí é a cópia de uma expressão de Jesus, né? O profeta nunca é bem aceito na sua própria terra. Então, ainda dá tempo, né? Quem quiser dar aí seu último telefonema para participar e ganhar o livro Momentos de Mim. Então, já está quase no final do programa. Ainda dá tempo de ligar. Momentos de Mim, pela editora Comênios, é o nosso sorteio de hoje. Não perca essa oportunidade. Mas a gente diz, a pessoa que ganhar, nós vamos anunciar, né, quem ganhou. Vamos deixar o livro ali autografado. Aqui está o autor está aqui, já deixa autografado. O livro fica ali na segunda-feira, durante a semana, né? Durante a semana, no horário comercial. Você pode passar aqui na Rádio Futura e pegar o seu livro. Mas a gente fala, né, Sandra? Pega o livro, é importante. Gente, eu descobri que tem uns livros ali que o pessoal não veio buscar. Eu tô achando que eu vou levar para casa. Brincadeira, eu não vou. Mas eu vou falar que deu vontade. Mas eu continuo sem levar. Mas eu acho que as pessoas que ganharam poderiam vir aqui conhecer a Nilda, conhecer o pessoal que fica... Conhecer o ambiente de rádio. Conhecer o Duarte. Já pode pegar o livro Conhecer o Duarte. Porque o pessoal não tá vindo buscar o livro. É verdade ou é mentira isso, Duarte? Duarte está chegando aqui, o pessoal não está vindo para pegar os livros. E aí a gente está aqui fazendo esse alerta aqui para a pessoa, senão nós vamos levar os livros embora. Eu vou levar. Então, Brincadeira, aproveita. gente, eu não vou.
venha pegar o seu livro. Então, vai telefonando aí, ainda dá tempo para ganhar momentos de mim. Nós trouxemos hoje um texto, né, uma passagem do Evangelho para estudo, que é o arqueiro e a trave no olho. E a passagem diz assim: por que vês tu, pois, o arqueiro no olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso está em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 3 ao 5. E a gente normalmente é assim, né? Costumamos sempre estar fazendo julgamentos e enxergando sempre os problemas dos outros, e às vezes já temos até a solução, né? Temos a solução para a vida dos outros, mas a nossa vida nós não costumamos dar muita atenção. O apóstolo Paulo, ele dizia que naquilo que nós censuramos ou condenamos o nosso próximo, provavelmente nós fazemos coisa pior e não estamos vendo o quanto nós somos prejudiciais e não percebemos o que somos. Mas é muito fácil esquecer dessa gama enorme de possibilidades e defeitos pessoais para ver, às vezes, uma falha simples do semelhante a pessoa enxerga, mas não é capaz de enxergar, não é o ridículo das suas próprias falhas, o ridículo das suas atitudes e também, às vezes, a improbabilidade das suas atitudes, né? Mas ela está observando a pessoa e outra coisa, muitas vezes ela faz uma observação a respeito de uma pessoa por um ouvir dizer. Não é porque me falaram que é assim que a pessoa, mas ela se baseia no que me falaram para, às vezes, fazer um comentário desairoso sobre alguém que ela nem conhece direito. Então é bom que a gente comece a aprender a ter uma outra forma de ação, de expressão, porque o mundo está nos pedindo isso. Isso aí chama-se educação. Se nós formos os canais terminais, porque veja bem, vem alguém até a minha pessoa e fala mal de você. Sabe o que eu vou pensar? Que daqui a pouco ela vai a você falar mal de mim. Então a pessoa que fala mal, ela fala, porque ela quer falar. Ela não reflete no que está dizendo. Então, se a gente for o canal terminal, ela chega e me fala de alguém e eu esqueço o que ela disse, a gente ajuda a exterminar essa ação prejudicial que ela desenvolve fazendo comentários a respeito das outras pessoas. Poderia comentar sobre si mesma, mas isso a pessoa nunca faz. É isso que é a trave no olho, ver o argueiro no olho do outro. E quando é necessário que a gente aponte algum equívoco do outro, também há instruções de como ser feito isso. E as pessoas mais adequadas, né? Então, dentro de uma instituição familiar, existem as pessoas adequadas que vão ficar com a função de regular a educação de uma criança. Então, ela vai ter que, em determinados momentos, apontar os equívocos ali e ainda direcionar, se for até um determinado momento que aquela própria criança vai ter que tomar os seus atos e fazer uso das suas próprias responsabilidades. E entre os adultos, sendo necessário apontar, também há indicação no Evangelho, né, de como é a melhor forma que isso tenha que ser feito, né? Isso se faz fraternalmente e em segredo, em secreto, né? A gente chama a pessoa e conversa com ela só. E às vezes acabou dali, não há comentários. Isso é justamente o espírito da crítica. A crítica realmente ela é elevada porque ela tem a função de auxiliar numa boa produção.
mas nunca tem o sentido de ferir, de ofender ou de falar mal. A crítica sempre é voltada para o aprimoramento do desempenho da pessoa. Então, assim que se faz em segredo, numa reunião particular, onde você conversa com a pessoa fraternalmente, quer dizer, respeitando a pessoa, dizendo a ela, entretanto, o que você precisa dizer, sempre com a intenção de que a pessoa possa melhorar. Eu me recordo no correr da minha vida, na instituição do Banco do Brasil, que eu passei por lá, e eu tinha uma colega que eu só percebia que eu tinha sido chamada a atenção ou foi apontado algum equívoco que eu tinha feito, depois você me chamou a atenção naquilo que eu... Ah, Sandra, mais ou menos, eu só apontei para você que tinha alguma coisa. Depois que eu entendi o que ela tinha feito. Por falta conta da educação que ela... No exato momento, eu não sentia nada. Era uma conversa. E aí, logo depois, eu consertava, que era necessário ser consertado. E depois eu falei, nossa, agora que eu entendi, eu errei. E aí eu falei, nossa. E aí tudo ali foi acertado. Mas temos um sorteio para realizar, né? Um sorteio do livro. Quem ligou, aí nós vamos aqui ver quantas pessoas ligaram para a gente poder pedir ao Duarte para ver fazer o número. Tem informação aí já? O Marcos manda pro seu Skype aí. Se não chegou aí, eu dou uma olhada lá. Vamos ver como é. Tem que chegar para você aí. Eu vou dar uma olhada lá enquanto vocês complementam as informações. Tá, ok. Certo. E Jesus trabalhava por analogia, né? Então ele vai e faz uma analogia com relação ao olho e à trave. E como é desesperador quando a gente tem alguma coisa no nosso olho que nos impede de ver e que a gente às vezes ainda tem que permitir que o outro intervenha. É um momento onde realmente essa analogia nos faz pensar e pensar muito, né? E isso que Jesus já fazia naquela época, que era o que ele tinha em mãos, né? Um instrumento das parábolas e dessas analogias aí. Então, ao falar ali do olho, do arqueiro, da trave, como se faz, né? Deixa-me tirar do teu olho o argueiro quando tens no teu uma trave. O que é importante a gente também ressaltar aqui é porque nós estamos vivendo um momento, né, Sandra, da sociedade que é um momento... Deixa eu ver aqui, agora veio o sorteio. Nós estamos vivendo um momento da sociedade que está um momento de atitudes inconsequentes, né? Então as pessoas estão olhando sempre o outro, né, tendo a sua opinião já formada, olhando o outro, fazendo julgamentos, fazendo comentários que não imagina o que pode vir de consequência com aquilo, né? Existe uma consequência e ele não está pensando nisso. Então, essa questão de que Jesus está falando aqui, justamente ele já traz a mensagem dele, né? Não julgueis para não ser julgados, né? E as pessoas estão julgando, estão fazendo comentários inconsequentes que prejudicam o outro nas redes sociais. A coisa está muito difícil. Está na hora de realmente, como foi falado pelo seu Gilson, de começar a refletir e ter um comportamento diferente, mais fraterno no mundo, porque a agressão está demais, né? Quantas foram? Foram 20 pessoas, 20 telefonemas, que hoje foi só pelo telefone, né, Duarte? A gente pegou alguns pelo Face também, mas no nosso aqui não atualiza, porque a gente está fazendo a transmissão ao vivo. Aí eu atualizei alguns lá, passei para o Marcos, a gente passou ali uns 5 do Face, só que não dá para a gente ficar lá atualizando toda hora. E o Marcos, ele não tem acesso ali, então ficou difícil para a gente pelo Face hoje. Então vamos lá, você pode dizer aí para a gente o número de 1 a 20? Vamos no... eu ia falar 23, 17. 17,
17 foi o Lucílio José da Silva. Olha aí, o senhor Lucílio José da Silva, você ganhou o livro Momentos de Mim, de Gilson Lima. Vai estar aqui autografado, aguardando você pegar aqui na Rádio Futura FM, de segunda a sexta-feira, no horário comercial. Pega com a Renata, pega no horário comercial. E a gente está com prazo, porque fica acumulando, como a Sandra falou, que o pessoal às vezes não vem pegar o livro. Então a gente está com prazo de uma semana, o pessoal vir aqui no horário comercial e pegar o livro que você ganhou. Não deixar de pegar, não. Não deixa não. Então, Lucílio José da Silva, parabéns, você foi o ganhador do livro. Passe aqui nos estúdios da Rádio Futura. Isso aí, vamos nos despedindo então. Um bom sábado, um bom final de semana a todos e até o próximo final de semana, se assim Deus permitir. Sandra? Um bom dia, um bom final de semana. Obrigado mais uma vez pelo convite. Virei quantas vezes for convidada. Agradecer ao Duarte, agradecer ao Marquinho, agradecer a vocês que estão aqui e aos ouvintes também, que é uma satisfação estar aqui e aprender um tanto mais com todos vocês. Muita obrigada. Paz a todos, um bom final de semana e que nos amemos uns aos outros, que nos respeitemos mutuamente e que porque o nosso irmão tem uma religião diferente da nossa, isto não é motivo para inimizade. Aliás, isso é ignorância. É preciso que a pessoa seja evangélico e eu tenho o dever de abraçá-lo. Sabe, se é católico, o dever de abraçá-lo também. Nunca de censurá-lo ou de achar, principalmente criminosamente, que ele deve mudar de religião. Nós, espíritas, não temos a intenção de converter ninguém, mas de respeitar o direito inalienável que a pessoa tem de ter a sua religião que foi escolhida por si própria. Isso é um direito e a pessoa deve ser respeitada. Então, um bom final de semana, muita paz junto à sua família e até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta na aflição da penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão no desalinho das feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus, porém, te abençoe, coração brando e pasmo, com a mais sublime recompensa, quando ouvidas a intromissão da ofensa, o golpe da injustiça e a pedra do sarcasmo. Deus te exalte no santo esquecimento do mal que te golpeia, reduzindo a extensão da chaga alheia sem cogitar do próprio sofrimento. Bendito sejas, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz e o perdão, onde ampare, nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra para o reino divino de Jesus.
Acabamos de apresentar o programa Novo Tempo.